Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas do Piauí, Ceará, Bahia, Porto Alegre e TV Cultura de Curitiba. É ainda retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O convidado do Roda Viva desta noite é o presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Eduardo Matarazzo Suplicy, o vereador que teve mais votos nas eleições municipais pelo Partido dos Trabalhadores. Você que está assistindo o nosso programa em casa e quiser fazer perguntas, pode ligar para 252-6525. 252-6525. A Carla, a Yara e a Bernadette estão aqui para anotar as perguntas. Para entrevistar o vereador Eduardo Suplicy, nós convidamos esta noite os seguintes jornalistas: Virgínia Murano, chefe de reportagem do Jornal da Tarde; Glória de Mônaco, repórter da TV Cultura; Tarso de Castro, colunista da revista Afinal; André Singer, editor da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo; Carlos Alberto Sardenberg, repórter do Jornal do Brasil; Alex Solnick, repórter da Folha da Tarde; Moacir Japiaçu, redator-chefe da revista L; Luciano Martins, editor da coluna Canal 3 do jornal O Estado de São Paulo. Para registrar os melhores momentos do Roda Viva, também está conosco o cartunista Paulo Caruso. O economista Eduardo Matarazzo Suplicy tem 47 anos e pertence a uma tradicional família paulistana. Foi durante anos jornalista econômico. Iniciou sua carreira política no MDB em 78, elegendo-se deputado estadual. Foi um dos organizadores do PT, o Partido dos Trabalhadores, e por ele elegeu-se deputado federal. Concorreu ao governo do estado de São Paulo e à prefeitura de São Paulo. Nas últimas eleições municipais, foi o vereador mais votado da cidade, com 201.527 votos. Vereador, o senhor, depois de anos de militância... 529. Faltaram 2 votos aqui. 201.529 votos. No dia que recebi o diploma, observei que tinha ganho 2 votos a mais em relação ao registrado no... Houve uma retificação do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor, durante muitos anos, foi um dos importantes membros da oposição da resistência democrática, da luta pela redemocratização do país. Hoje, o senhor está, de certa forma, na situação. Presidente da Câmara dos Vereadores, por um partido que teve expressiva votação em São Paulo, elegeu a prefeita de São Paulo. E eu perguntaria ao senhor como o senhor se sente nessa nova situação, principalmente diante dos primeiros problemas que teve que enfrentar na Câmara de Vereadores, como o sorteio de gabinetes para os vereadores, ninguém queria entregar os seus latifúndios na Câmara, a questão dos carros oficiais, etc. Bom, é um desafio extraordinário que tenho procurado enfrentar com muito entusiasmo, em que pese todas as dificuldades e especialmente entusiasmo por ver na Prefeitura uma mulher que considero um símbolo de coragem, de determinação, de integridade pessoal, uma pessoa realmente maravilhosa no que tem feito e com uma dedicação ao trabalho, como raras vezes observei em qualquer pessoa. Eu poucas vezes conheci uma pessoa que se dedicasse tanto, em termos de horas, de energia, de atenção ao trabalho, como a Luísa Erundini, particularmente desde do tempo em que nós fomos companheiros. Ela candidata a vice-prefeita e eu a prefeito em 85, eu já vinha observando isso, mas agora, de 88 para 89, acompanhando-a na campanha, acompanhando-a desde que ela ganhou a eleição. Eu, às vezes, até me preocupei com o fato dela quase não descansar e tudo, mas observo que a cada momento ela sempre redobra as energias com o ligeiro descanso mínimo necessário. E é para trabalhar sem parar para ela, como ontem, por exemplo, numa reunião das 9 da manhã até 11h30 da noite, num domingo, todos os secretários tomando apenas um ligeiro lanche de intervalo na hora do almoço, trabalharam incansavelmente. Eu acho que com um exemplo desse, nós só podemos ter ainda maior entusiasmo. Na Câmara Municipal, tenho encontrado um outro desafio. Ali fui eleito graças ao apoio da bancada do PT,
do PCB, do PCdoB, e há um entendimento com outros partidos cujos vereadores quiseram renovar os procedimentos, com princípios de transparência, de isonomia para com todos os vereadores, não importa o partido, princípio de soberania e independência em relação ao Executivo, e procurando fazer com que cada vereador possa exercer na sua plenitude as funções de representar o povo, legislar, fiscalizar o Executivo e principalmente neste ano legislativo nós vamos começar a elaborar a Constituinte Municipal, a Lei Orgânica do município. Tarso de Castro, por favor, tenho uma pergunta. Eu ouvi você falando no seguinte, de que da honestidade, da integridade, do esforço da nossa Luísa Erundina. Eu confio em tudo isso. Mas é uma coisa, já que você é do PT, e o PT teve muito a você, que eu acho que todos nós queremos saber há muito tempo. Por que o Lula se posicionou tanto contra a Luísa Erundina durante a campanha? Eu acho que o Lula colocou de Nós início sabemos que isso é verdade. Vamos Não, partir ele do- colocou a sua opinião clara e foi explicitada que seria a favor do candidato a prefeito. Quando houve a disputa, Plínio de Arruda Sampaio estimulou cada pessoa do partido a dizer da sua opinião. Eu próprio também tive imensas dificuldades entre optar por Plínio e Luiz Erundina, porque considero ambos valores Mas você optou, extraordinários. porque, aliás, eu lembro do PT, optar, né? Optar, aquela coisa criada. Votei na prévia no Plínio. No dia que a Luísa Erundina ganhou, eu imediatamente disse que iria abraçar a sua causa, a sua campanha com toda a vontade, e assim o fiz, como o próprio Lula o fez. E muitas vezes pode ter havido algumas divergências entre o Lula e a Luísa Erundina, mas podem estar certos, Tarso particularmente, que entre a Luísa Erundina e o Lula, o que há de afinidade, de propósitos, é de tal monta que ambos já disseram que se algum dia, que não vai acontecer, mas se algum dia acontecesse, de no PT sobrar apenas duas pessoas, ambos disseram que os dois seriam estas pessoas. Então, por algumas vezes podem ambos divergir, até publicamente, e isso é saudável num partido que vive com muita força, felizmente, está crescendo, e eu tenho a convicção de que o Lula e a Luísa Erundina têm propósitos comuns, realmente fraternos, que são os objetivos de construção do PT e de construção de uma sociedade mais justa para o Brasil. O senhor acha que é muito cedo ainda ou já se pode procurar na gestão do PT, na prefeitura do PT, alguma novidade, alguma marca, o que o distinga de outras gestões? Há uma marca fundamental que é o respeito, o diálogo com a população para os mais diversos temas. Observemos o que aconteceu, um dos temas polêmicos nesta cidade, a questão dos vendedores ambulantes pelas ruas. O prefeito Jânio Quadros caracterizava a sua ação pela decisão autoritária, e o que acontecia era o famoso rapa, a violência, de um lado o achaque contra os ambulantes, de outro lado a violência, e uma situação que para alguns poderia parecer adequada, bom, a cidade mais limpa, etc., mas para outros, especialmente aqueles que procuravam muitas vezes a sobrevivência diante da crise, porque passa a economia brasileira, ali tinham na rua a oportunidade de venderem alguma coisa. O vendedor ambulante tem ali nesta atividade uma espécie de uma válvula de escape, é quase que um seguro-desemprego. Bom, de início, a prefeita liberou e procurou cadastrar todos os vendedores ambulantes. Claro, houve um aumento muito grande deste número. Por outro lado, ela então procurou cadastrá-los, dialogar com todos eles, com as suas diversas entidades. Elas divergem muito entre si. Há os vendedores que são os com algum defeito físico, outros e portanto não podem trabalhar de outra forma. Há os vendedores que são perfeitamente saudáveis, que muitas vezes
tinham emprego noutra atividade. Há os comerciantes que protestam contra a venda dos ambulantes. Só um minuto, Pois bem, se eu permite uma parte pequena, parece que o comércio está usando também as pessoas para não pagar impostos, né? Parece que muitos ambulantes ficam na frente das lojas com os mesmos produtos financiados pelos comerciantes para não pagar impostos. Eu não sei se há uma investigação sobre tudo isso foi averiguado. As partes diversas, os vendedores ambulantes, os comerciantes, os interessados, os cidadãos que estão, alguns protestando de um lado ou de outro, conversaram muito. Houve inúmeras reuniões, especialmente coordenadas pelo secretário de Planejamento e secretária das Administrações Regionais, o Paulo Singer e a Dailza. Pois bem, fizeram um entendimento, agora uma proposta de regulamento, e estas normas serão baixadas, e a expectativa é que todos eles que participaram do diálogo venham a respeitar as normas. Mas isso só daqui a 40 dias. Será que o PT não tem nenhuma outra forma para encaminhar mais depressa, depois de tantas reuniões? Já está se encaminhando e, bom, este é a marca do respeito à população. Mesmo outro exemplo, no Parque Ibirapuera. Tem para a população que não gosta Há uma parte da população que prefere, sim, a decisão autoritária, como não é que prefere a decisão autoritária, antigamente se fazia, a decisão... Outro tipo de comércio. Perdão? Não é que prefere a decisão autoritária, prefere que não haja... Que não haja vendedores ambulantes. Bom, esta é uma opção de quem procura dar uma certa importância à necessidade de muitas pessoas que não têm outra alternativa econômica senão a de estar vendendo nas ruas. Mas, por vezes, há os abusos, há aqueles que até aproveitam-se dos ambulantes para também não pagar os impostos, como alguns comerciantes, em exceção, fazem isso. Mas pode ocorrer isso. E nós precisamos... Carlos Alberto, só um minutinho, por favor, para completar a roda. A Glória de Mônaco tem uma pergunta. Depois o André. Eu quero voltar àquela primeira pergunta do Tarso. O senhor, normalmente, quando se refere ao Lula, o senhor tem uma atitude muito nobre, não faz críticas, né? Por que essa relutância em admitir que houve um boicote real na campanha da Luiza Erundina e no passado na sua própria campanha à prefeitura de alguns setores do partido, inclusive do Lula? Bem, eu não considero que o Lula tenha boicotado minha campanha. Pode haver, por parte, seja de quem quer que seja no partido, por vezes um entusiasmo não muito grande. Houve um momento da campanha para governador que eu sei, conversei com o Lula, ele teve um certo desaponto com 2 ou 3 atitudes comigo. Ele conversou com muita franqueza a respeito, como um companheiro que expressa o que diz. Eu tive 2, 3 vezes durante a campanha diálogos francos, amigo, de quem realmente tem um relacionamento fraterno. Eu não posso obrigar as pessoas a terem continuamente um apoio a tudo aquilo, a apoiarem tudo aquilo que faço. Agora mesmo, na Câmara Municipal, alguns daqueles que me elegeram para a mesa, para a presidência, e até companheiros do partido falam: pô, pera lá, Eduardo, o que você está fazendo? Cuidado. Então... Mas numa campanha o partido não tem que estar unido em torno do candidato? Sim, mas você não pode forçar aquilo que é espontâneo, né? Então... Presidente, de qualquer maneira, o PT já não está mais unido, pelo menos não está aprovando o quê? A falta de decisão. O PT... A Luiza Erundina está se ressentindo da falta de decisão, da lentidão em tomar decisões para mudar alguma coisa na cidade. Ela acabou de fazer uma reunião de balanço do seu governo e não apresentou nada. Como rigorosamente não apresentou nada. Ela não deu números de leitos que ela vai recuperar, nem nos 100 dias, nem agora. Ela não disse se vai asfaltar ou não vai asfaltar. As invasões estão ocorrendo. A gente não vai poder dizer agora que nessas invasões há elementos infiltrados, vai? Você queria que as invasões parassem do dia para o outro, dada a situação existente no país? Como é que a Luiza Agora, como é que o PT vai resolve isso? Bom, nós estamos vivendo numa sociedade, numa cidade extremamente dinâmica, onde as coisas não param de acontecer. O que é importante é o diagnóstico que foi realizado e até é necessário se ressaltar que
como é que a Luísa Erundina encontrou a prefeitura. Hoje eu estava lendo o pronunciamento feito no dia 1º de fevereiro de 1961, quando o presidente Jânio Quadros assumiu, substituindo o presidente Juscelino Kubitschek, e dizendo que havia encontrado as finanças do Tesouro Nacional em situação terrível, nos seus termos. E fiquei impressionado com o paralelo que hoje nós podemos fazer daquele quadro que Jânio Quadros denunciou com tal força, à época que JK estava tão entusiasmado com Brasília, com tantas coisas, e ele fez um discurso bastante destruidor daquela imagem de Juscelino Kubitschek. Bem, hoje, se nós formos analisar exatamente a maneira como a Prefeitura de São Paulo foi encontrada por Luísa Erundina, as escolas sem carteiras, mais de 30 mil carteiras quebradas, que agora estão sendo consertadas a 300, 400 por dia. Os postos de saúde e os hospitais sem medicamentos, sem esparadrapo, gases, mercúrio croma, com um estoque zero das coisas necessárias para o funcionamento. Isso é verdade, mas é o discurso que a Erundina já fez no 1º de janeiro. Não, bom, mas agora nós... Não, porque agora o quadro... Na metade de fevereiro. Não, mas o quadro agora vereador, o que a senhora está querendo dizer é o seguinte... de consciência, de finanças... A coisa está tão demorada quanto a sua exposição. Quer dizer, eu acho que a agitação e a explicação tem que ser coisas mais diretas. As coisas diretas estão sendo feitas. Se são tão demoradas quanto a explicação... Só um pouquinho, eu queria tentar completar a roda depois que o Eduardo terminar de responder. O que é que está se demorando de maneira inadequada por fazer? Claro que para resolver os problemas habitacionais da cidade, que nós queremos muito resolver, os postos de saúde, por exemplo. Isso é eu gostaria de visitar os postos de saúde, onde, segundo as testemunhas que eu tenho observado, estão quase que sem as reclamações. Ainda tive conhecimento da rádio escuta da TV Globo de que há 20 dias não se ouve reclamações que eram frequentes diariamente sobre o funcionamento dos postos de saúde. Eu convidaria a imprensa de começar a fazer visitas aos postos de saúde que ainda estão com falhas, mas para observar o que aconteceu de dezembro para fevereiro, que já estão funcionando com muito maior atenção. Só queria completar a roda, senão as outras pessoas não vão poder perguntar. São coisas importantes que começam a ser realizadas, frutos de decisão rápida da prefeita, que começou a dar prioridade, de fato, à educação, à saúde, a dialogar com a população, não se recusa a conversar com aqueles que têm ocupado áreas. Hoje mesmo à tarde, conversou com mais de 200 pessoas que foram à prefeitura, que costumavam ser recebidos com a tropa de choque ou da Guarda Metropolitana ou da PM. A Luísa Erundina fez questão de conversar com aqueles que ainda, sem pedir audiência, foram ali para conversar de uma maneira... Ocuparam, mas ela conversou de maneira diferente do que outros prefeitos. Também fazia. Presidente, Por favor, de vez em quando. o André Singer tem uma pergunta para você, por favor. E era uma Alex boa Sonic atitude e quando Luciano. fazia. presidente, foram levantados aqui 3 temas polêmicos, pelo menos um deles o senhor acaba de levantar, e eu queria saber qual é a sua opinião pessoal sobre eles, como o vereador mais votado e o presidente da Câmara, que são invasões de terrenos. É preciso tirar as pessoas ou não? Eles estão invadindo casas que foram construídas para outras pessoas de baixa renda, que estavam cadastradas, estavam numa fila. O partido vai ter que tomar uma decisão. E já tomou. Qual é a sua posição? Vamos para esse. Deixa eu colocar os 3 temas, são muito simples. O segundo tema é a questão dos marreteiros. Tem 2 posições. Há aqueles que acham que os marreteiros devem ter o direito de usar a via pública como forma de sobrevivência, e aqueles que acham que isso atrapalha a população, enfeia a cidade, etc, etc. Eu gostaria de saber qual é a sua posição também sobre isso. E gostaria de saber, finalmente, qual é a sua avaliação desses primeiros 45 dias no total. Há muitas críticas e há uma certa sensação de que existe inação por parte da Prefeitura. Quer dizer, o senhor defende a discussão, que há transparência, mas
Quanto à ação, o que o senhor acha? Como vereador, eu coloquei para a prefeita e para a direção da Coab, para a secretária da Habitação, Hermínia Maricato, o quão importante era, o quanto antes, se definir os critérios de fila da Coab. E especialmente para explicar à população, a todos os 300 mil que estão na fila, o quão importante era dar-se a público a notícia de quais são as pessoas que estão na fila da Coab. Acabar com a prática de indicação de vereadores, deputados, parlamentares em geral, para uma pessoa pular à frente Mas das nesse outras. caso, presidente, então, os que eu estão ocupando gostaria devem ser retirados? Então, a prefeita definiu que as casas da Coab são para as pessoas que estão na fila da Coab. Definiu que é preciso, o mais rapidamente possível, terminar com o cadastramento, as inconsistências que havia. Isto foi terminado nos últimos dias. Ela disse ontem isso para todo o secretariado. Nesses próximos dias será publicado a lista completa, os 300 mil que estão na fila da Coab. E o que fazer com os que faria a sugestão à Folha, ao Estado, a todos os jornais paulistas, que publiquem, quando ela der a conhecimento ao público, tal como fazem com a lista da FOVEST, a lista da Coab. É uma das coisas mais importantes para que se tenha conhecimento de qual o seu lugar na fila. Ao mesmo tempo que se coloquem os critérios eventuais de prioridade para alguém, por alguma necessidade social, poder passar à frente na fila. Dou um exemplo do que é poder passar à frente na fila. Por exemplo, quando faleceu Adão Pereira da Silva, que foi morto pela Guarda Metropolitana, que quando ele estava ali fazendo uma ocupação de terra em Guaianazes, pois bem, a sua família deixada viúva, Ana, estava esperando o 5º filho. Bom, eu próprio fui então ao prefeito Jânio Quadros e disse que era necessário a indenização e que ela tivesse o direito a uma casa da Coab. Então, certamente, num caso como esse, acho que era necessário que ela pudesse passar a fila incontestavelmente. Haverá outros casos, seja de desfavelização, de eventualmente até casos prementes. Mas, presidente, o que fazer com os invasores que invadiram essas casas agora? É preciso, o que tem feito a prefeita de pronto, conversou com as pessoas que estavam na fila já prestes a receber as chaves. Estas pessoas se mobilizaram, porque é também um direito delas, no sentido de estarem presentes às habitações, e ali foram. A Guarda Metropolitana foi junto. Conversaram com os que haviam ocupado, com os que estavam tentando ocupar. A Guarda Metropolitana, sem agir com violência alguma. Ao contrário, houve 1 ou 2 jornais que mencionaram que houve uma violência. A Folha da Tarde foi uma que mencionou, mas não houve violência por parte da Guarda Metropolitana. O Jornal do Brasil, por exemplo, deu corretamente esta matéria no sábado, a informação sobre o procedimento. Houve uma atitude de respeito à população, conversou-se e explicou-se que eles não deveriam ocupar esta casa. Ônibus da CMTC levaram os que estavam ocupando, tentando ocupar, foram à sede da Coab, cadastraram, verificou-se a necessidade deles, vão entrar numa lista de prioridades, vai se verificar qual o grau de rendimento da população, o que é possível. Está se procurando fazer programas que envolvam não apenas construções da Coab, mas também programas que envolvam materiais de construção a preços financiados mais baixos para a população mais carente. Quer dizer, múltiplas alternativas serão... Presidente, eu queria fazer uma parte. O senhor acha possível resolver essa situação? Eu acho que é possível. Pacificamente, e convencer os invasores a saírem de lá? Não é tão pacífico, tão calmo, porque a situação social envolve a necessidades prementes da população. Uma pessoa como eu, que estou habitando numa casa adequada, boa para a minha família, muitas vezes não posso compreender, nem sempre percebo a necessidade que leva uma pessoa sem casas, desempregada, com
ou de repente o seu aluguel ultrapasse muito o seu salário. Então, uma pessoa que nestas condições, de repente, resolve se unir num movimento e reivindicar o direito à moradia, ao teto, eu acho que é necessidade de todos nós conversarmos com essas famílias e verificar o que podemos fazer. Mas a podemos politização fazer? justamente não estimula Tudo ninguém. isso é muito interessante do ponto de vista teórico, é muito claro. Então, mas há uma coisa que me parece que a administração municipal não está dando muita atenção. A gente tem que lembrar que o governador Franco Montoro entrou com um projeto de mudança no governo do Estado e quando saiu deixou uma imagem pública de indecisão, enfim, uma imagem pública de alguém que não definia bem suas prioridades. Eu acho que a Luísa Erundina tem definido com clareza as prioridades e o processo de consulta que ela tem tido a preocupação de ter é diferente, muito diferente de dizer que ela está com processo ou com dificuldade de decidir. Só que o que passa para a opinião pública é a imagem de que essas coisas são lentas. Por exemplo, eu tenho ouvido na Câmara Municipal uma anedota que não é pessoal, é sobre a administração do PT. Disse por lá que se alguém deixar 2 tartarugas com a administração do PT, uma delas vai escapar. Então essa imagem que está passando para a opinião pública, evidentemente é uma coisa bastante clara. Me parece também bastante claro que o PT tem essas prioridades em mente, tem esse planejamento claro, mas não passa para a opinião pública as soluções que considera adequadas. Talvez, não sei se é a opinião do presidente da Câmara, as consultas estejam sendo feitas de uma forma muito lenta ou não esteja sendo passado para a opinião pública os resultados dessas consultas. O que o senhor acha que a administração do partido deve fazer, a administração municipal deve fazer para evitar que se consolide, que se cristalize essa imagem, que, aliás, destroçaria ou colocaria em risco a eficiência própria da administração? Eu acho muito importante que o PT esteja preocupado com todas estas questões, até porque sabemos muito bem que o que se passa aqui em São Paulo terá uma repercussão enorme até para o futuro do Partido dos Trabalhadores, o futuro próximo. A candidatura Lula. Para a candidatura do Lula, é muito importante. Mas eu acho que o procedimento de respeito, o procedimento democrático, é diferente de um processo de indecisão. Podemos dar um exemplo do que aconteceu. Eu poderia dar um exemplo, então, de hoje. Hoje, o presidente da Câmara esteve visitando a sessão do expediente, encontrou lá 13 funcionários trabalhando. Examinou a folha de pagamentos, havia 125 funcionários inscritos. O que o presidente da Câmara vai fazer com a evidência de que existem funcionários fantasmas naquela sessão? Na Câmara? Determinei imediatamente ao diretor-geral que me apresente até amanhã, às 9 horas da manhã, quando haverá a reunião da mesa diretora, a listagem completa de onde é que estão aqueles funcionários. A informação que ele me deu de pronto, na hora, foi que aqueles funcionários, outros que não os 13 dos 125 listados, haviam sido requisitados pelos diversos gabinetes de vereadores para trabalhar nos respectivos gabinetes. A mesa diretora definiu, por sua vez, que há um máximo de 2 funcionários para cada gabinete de vereador que poderia ser comissionado internamente dentro da Câmara. Isso significa que o número 125 menos 13 dá um número maior do que esta possibilidade. Então, amanhã de manhã eu terei o esclarecimento a respeito disso. Ao diretor do Departamento da Folha de Pagamentos, determinei que a folha de pagamentos de fevereiro, que é a próxima, que deverá ser preparada nos próximos dias, deverá ser rigorosamente certa. Eu não posso aceitar, a mesa diretora não pode aceitar ter uma folha de pagamentos, por exemplo, do Departamento de Expediente, onde dos 125, só 13 são do próprio departamento. Mas vai desculpar, presidente, porque o seu anúncio de que daria a público a lista dos funcionários fantasmas já foi feito há um mês. Foi, quer dizer, depois de um mês, então, é que, como presidente, você dá uma determinação ao seu funcionário para que ele proceda às providências. Porque foi é esse compasso que está passando para a opinião pública. Eu vou lhe explicar, como Virginia. uma certa indecisão. Não, veja só. Eu encontrei uma situação agora
Esta folha de pagamentos que veio às minhas mãos nos últimos dias é a dos pagamentos realizados no final do mês de janeiro, o primeiro mês da minha gestão. Esta folha de pagamentos, você lembra que no começo de janeiro eu disse, a partir de 1º de fevereiro, a expectativa que eu tenho é de que todos os funcionários que estejam recebendo nesta Câmara Municipal estejam realizando um trabalho no interesse público, transformando os cruzados que recebe do povo em benefício à população, trabalhando no interesse público e do legislativo. E diz que a partir de 1º de fevereiro eu esperaria ver todas as pessoas trabalhando, que eu iria fazer uma conferência. Começou fevereiro. Eu vou interromper mais uma vez. Começou fevereiro. Só um minutinho. Deixei passar a semana de carnaval, que era uma semana meio diferente. Hoje, 1º dia útil de fevereiro, após a semana de carnaval, eu fiz a visita de surpresa, de inspeção, com a folha de pagamentos, aquela primeira do mês, para verificar qualquer irregularidade. Os funcionários sabiam que o presidente ia visitar as suas salas. Não foi de surpresa. 5 minutos antes. 5 minutos antes eu avisei da sessão plenária, ninguém sabia. Está aqui testemunha. Toda a televisão, Sim, todos os meios de comunicação foram sabiam. comunicados 1 hora antes. A Tânia. Portanto, também os funcionários 1 hora antes. Não, a Tânia, que aqui está, avisou a imprensa, assessora-chefe de imprensa, avisou a imprensa 1 hora antes que eu iria fazer uma visita surpresa. Ela avisou sim a imprensa. A imprensa, se avisou os funcionários, eu acho muito difícil. E 5 minutos antes de eu subir a 2 departamentos, eles nem sabiam quais eram, 8º e 12º andar. no 7º e 12º andar, é que os funcionários foram avisados que eu iria. Isso não seria tempo para quem estivesse eventualmente ausente. Ademais, isso não é uma questão de controle apenas hoje, porque o controle continua amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias. Eu quero a consistência da folha de pagamentos todos os dias. Avisei aos departamentos que irei fazer procedimentos de controle que serão múltiplos. Hoje foi um controle, o controle da minha visita pessoal. Poderão ser muitos os controles de surpresa. E o que eu expresso aqui é que qualquer pessoa que esteja... Por que essa surpresa e com o apoio dos meios de comunicação? Porque é uma maneira de tornar público a responsabilidade de cada um que esteja recebendo do poder público. O comentário dos vereadores dentro dessa divulgação é que você, presidente de um poder, está tratando de desmoralizar esse próprio poder. Como é que você vai agir? Como é que você vai agir com um poder que já é desmoralizado, mais desmoralizado, porque, na verdade, o que você vem divulgando estava desmoralizado. O que você Por vem favor, divulgando Virgínia, eu queria que você fosse um pouquinho mais breve, que o Moacir Japiaçu está há algum tempo querendo fazer uma pergunta, ele ainda não fez. Tudo O bem, vereador eu vou ser responde. super rápida. E você? Mas o que vem sendo divulgado é que há secadores na Câmara, os vereadores não saem dos seus gabinetes, eles não querem ficar com um carro só, eles, enfim... Os secadores, mas, no entanto, a Câmara não funciona. comprados em 1985, até hoje estavam na loja onde foram comprados. A mesa diretora Mas veja bem, a discussão é uma coisa... A mesa diretora decidiu sobre essa questão. enviar esses secadores aos hospitais da prefeitura, porque não eram de utilidade na Câmara. Quer dizer, tudo aquilo que contribuiu para ser... Secador de mão. Tudo aquilo que contribuiu para desmoralizar a Câmara nos anos anteriores está sendo feito. Há vereadores que reclamam de estas coisas serem feitas e divulgadas à opinião pública, divulgadas à imprensa. Se você acha que tudo que faço na Câmara não deve ser divulgado ao Jornal da Tarde, então não precisa mais divulgar, é sua opção. Você Japiaçu, por favor, tem uma pergunta a fazer. Não, eu queria só esclarecer que eu fiquei por último exatamente para dar um certo refresco ao presidente, que está sofrendo
um rigor muito grande aqui nessa entrevista. É o seguinte, presidente, eu queria lhe fazer uma pergunta mais pessoal, porque apesar do PT e da administração petista em São Paulo, quem está na roda viva é o senhor, né? 200 mil paulistanos votaram no senhor, 200 e poucos. Né? E, evidentemente, esse povo quer saber mais do senhor. Muita coisa já se sabe, mas a gente esquece depressa. Né? Eu queria saber do presidente da Câmara o seguinte: é sabido que o senhor não chega a ser propriamente filho e neto de marxistas. Né? Eu queria saber quem foi aquele que chegou para o senhor, que fez a sua cabeça, que lhe disse um dia: Eduardo, não é nada disso. Eduardo, vai ser gosto na vida. Eu queria saber quem foi esse luminar. E, evidentemente, a sua reação. Olha, Moacir, foram muitas as pessoas que contribuíram para que a minha janela fosse aberta e que eu, depois de observar o que havia no mundo, nunca mais pude voltar atrás. E foi uma mistura de coisas. Uma mistura de coisas que, poderia dizer, primeiro passaram por meus próprios pais. Quer dizer, a maneira deles serem. Não eram marxistas, mas tinha uma coisa que é muito relacionada ao marxismo, que é uma coisa, poderíamos dizer, um humanismo muito grande. Um interesse pelo próximo. Uma vontade de mudar as coisas e de lutar por aquilo que é justo, numa perspectiva diferente, porque meu pai costumava dizer, por exemplo, que não adiantava, filho, arrumar as coisas, você sempre vai ter desigualdades no mundo, mesmo se você tiver irmãos a quem você vai dar coisas iguais, um vai ter uma atitude, outro vai ter outra atitude, e cada um depois vai ter as suas desigualdades. Mas, ainda assim, ele era uma pessoa que sempre procurava ouvir muitas pessoas. E que não houve desgosto na família quando o senhor entrou no PT? Ao contrário, eu tenho, assim, da parte, pelo menos dos meus irmãos próximos, carinho, respeito, mas por vezes divergência. Há muitos que falam, olha, puxa, se você tivesse em outro partido, até alguns meses atrás, costumavam dizer para mim, puxa, se você tivesse em outro partido, você iria, claro, você teria mais vitórias, mais isso, mais aquilo. Pois bem, essa conversa acabou. Agora, todos estão percebendo que o PT é realmente o partido que pode vencer eleições, pode vencer a eleição para a presidência da República neste ano. Mas houve muitas outras pessoas que contribuíram para que eu descobrisse o socialismo, descobrisse o que era a necessidade importante de mudar o quadro da sociedade brasileira. Como é que o senhor se define hoje, ideologicamente, politicamente? Um homem de esquerda, socialista, marxista? Um homem de esquerda que quer a construção do socialismo, que procura fazer as coisas. Eu acredito que a democracia é consistente com o socialismo. A democracia para valer, a democracia sem medo, a transparência não pela metade, partidos livres, sufrágio universal. Partidos livres, sufrágio universal. E a Revolução Armada? A Revolução Armada? Eu acho que a Revolução Armada deve ser algo como última possibilidade, quando não se vê possibilidade de transformação. Eu acredito que há concretamente possibilidade na sociedade brasileira qualquer possibilidade de transformação. Disposição de ceder uma fatia do bolo? Eu acho Porque eu não tenho visto empresário nenhum, nem governo nenhum. Mas eu acho que a população, na sua maioria, tem a disposição de transformar. Sim, a população sempre teve, mas eu estou falando assim, as classes dirigentes brasileiras que eu vou falar claramente, a classe empresarial e dirigente brasileira é a mais atrasada do mundo. É mais atrasada que a boliviana hoje. Só cheira igual, mas é atrasadíssimo. Salvo uma outra exceção, cheira mal. É extremamente atrasado, é difícil, não quer saber de ceder, mas
E isso vai haver significa o quê? transformação. Vai haver transformação, está havendo. Acredito que a vitória do Partido dos Trabalhadores nos municípios onde venceu é um sinal desta possibilidade. Nós temos que observar um fenômeno extremamente importante, até para análise marxista, o fato de que houve uma vitória de um partido com muito menos recursos, com muito menos tempo na televisão, e que soube ser criativo, que soube ser suficientemente coerente, em que pese muitos problemas, defeitos que temos no conjunto do partido, cada um de nós, mas ainda assim conseguimos vencer o poder econômico, vencer o abuso do poder econômico. Eu acho que há alguns pontos de contato, né? Inclusive PT e PDT foram partidos que conquistaram vitórias e avanços democráticos este ano e que são promissores com respeito à possibilidade de transformação democrática. Por favor, eu cometi uma indelicadeza com o Alex Sonic, ele ainda não fez nenhuma pergunta. Obrigado. Ele vai fazer a pergunta e depois eu tenho várias perguntas dos telespectadores a fazer. Eduardo, eu queria saber o seguinte, quer dizer, você gosta do Lula, muita gente gosta do Lula, Lula tem chance de ganhar as eleições depois da vitória de novembro, né? Agora, você como economista, né, uma pessoa vivida, você não fica preocupado com essa possibilidade de que o Lula, que é uma pessoa extremamente inteligente, sagaz, muito mais do que nós todos, mas que nunca teve uma experiência de administrar nem uma prefeitura, nem um estado, de repente, ter que administrar um país mergulhado num caos econômico, você não fica preocupado com essa perspectiva? Fico muito tranquilo. Ainda hoje de manhã eu conversei com o Lula. Quando tem alguma dificuldade muito de profundidade assim na política, até com meus companheiros do partido, eu toco para o Lula e converso um pouco. Então conversei um pouco sobre alguns dos problemas que estamos enfrentando na Câmara Municipal. Aquilo que tem levado alguns vereadores a me criticar. Do PT também. Inclusive do PT. Até porque eles não conseguem trabalhar. Bom, como não conseguem trabalhar? Eu passei hoje pela Câmara, está tudo em pé de guerra. Em pé de guerra? Pé de guerra, não tem parede, não tem cadeira, não tem... Mas ninguém espera lá. Não, mas espera lá, isso é... Não por esse motivo. Os secadores... Foi ele que virou para mim e me deu uma secadores. Responder essa pergunta do Alex, que a gente vai precisar fazer um intervalo, por favor. As questões relativas ao fato de eu ter colocado em discussão pública o uso do automóvel oficial, ao fato de ter colocado medidas administrativas saneadoras, troquei ideias com o Lula e ele me disse, olha, pode levar estas questões ao Diretório Nacional, que eu mesmo vou fazer um pronunciamento sobre este assunto, colocando o meu ponto de vista. Algumas coisas que eu acredito devam ser comuns às administrações municipais e das câmaras municipais onde o PT está atuando. Eu acho que nós precisamos ter algumas diretrizes comuns que devam ser discutidas ao nível do PT nacionalmente. Porque... Como você sente preparo no Lula para ele assumir Olha, ele tem uma situação econômica, felizmente, uma intuição e um bom senso, inclusive para as questões econômicas. Ele tem, por outro lado, uma vontade de conversar com aqueles que têm uma maior especialização na área de economia, na área da vida empresarial mesmo. Hoje o Lula com o Francisco Belfort estavam conversando sobre os preparativos de viagem ao exterior, aos Estados Unidos, por exemplo. A preocupação maior dele é de ouvir de pessoas nos Estados Unidos, mesmo não apenas dos cientistas sociais, dos políticos, mas dos empresários, daqueles que estão no meio financeiro, ouvir o que é que estão achando, ao mesmo tempo de mostrar a seriedade do propósito do Partido dos Trabalhadores neste país, em transformar este país. Mas quero ouvir muito, e inclusive a experiência do que seja as transformações que existem hoje nos países como nos Estados Unidos, na Alemanha,
nas duas Alemanhas. O Lula vai, em março, às duas Alemanhas, né? Vai ter a oportunidade de observar com a sua sensibilidade, capacidade, e ele sabe qual é ocorre. uma e qual é a outra? Isso que o Alex... Claro que sabe. Eu acho que e tem... isso. Não sabe... E acho que poucos brasileiros hoje têm tido a capacidade de conhecer tão rapidamente coisas como o Lula. Aliás, é exatamente por isso que o Partido dos Trabalhadores o designou com tal unanimidade, tal força, o nosso candidato à presidência da República. Eduardo, por favor. O Partido dos Trabalhadores é, neste sentido, acho que um dos mais sérios nos procedimentos e nas escolhas, nas decisões que faz. Quando, há um ano e pouco atrás, o Partido dos Trabalhadores, no 5º Encontro Nacional, escolheu candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o fez com uma seriedade, como raras vezes decisões políticas foram tomadas neste país. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada. A candidatura do Lula vem crescendo. Poucos políticos hoje têm a credibilidade que ele tem tido. Aliás, a preocupação com as questões administrativas, econômicas, relativas ao que se passa na Câmara Municipal, todas as observações que ele fez para mim hoje foram de extrema responsabilidade, sabendo que cada passo que eu vier a dar na Câmara, que a Luísa Erundina vier a dar na administração municipal, vai repercutir para a sua própria candidatura. Então, eu acho que as decisões que o Lula hoje tem procurado realizar ao nível da sua vida pessoal, ao nível do partido, vão credenciá-lo cada vez mais para a tarefa, a função importantíssima de presidir este país. Eduardo, por favor, nós precisamos fazer um rápido intervalo. Depois eu volto, tenho perguntas de telespectadores e a Glória também pode fazer a pergunta dela. O Roda Viva volta dentro de alguns instantes. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que esta noite está entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Eduardo Matarazzo Suplicy. Antes de passar algumas perguntas de telespectadores, eu quero registrar os protestos de alguns telespectadores contra o excessivo número de interrupções. Henrique Rocha de Andrade Filho, de São José dos Campos, Alba Eliane Beth do Brooklyn, Marilena Angeli do Paraíso, Sérgio Canzian, não disse o bairro, Ofélia Araújo da Chácara Monte Alegre, Pedro Rodrigues de Osasco, Israel Xavier Viveiros, também não disse o bairro. Aqui uma série de perguntas, vereador, todas elas mais ou menos com o mesmo tema. É do Cláudio D'Angelo, do Rio Grande do Sul, funcionário público de Porto Alegre, Jorge Silva de São Bernardo, Antenor Friso de Boituva, Edson Gomes Meira Lima de Perdizes, Jorge Alexandre Oliveira Alves da Silva do Brooklyn, Antônio Monteiro do Jardim Maringá, José Aparecido Bonifácio do Mandaqui, Eurico de Barros Souza da Bela Vista e Luiz Antônio Afonso do Tatuapé. A maioria deles pergunta por que o PT, que sempre pregou gastos públicos não em excesso, vamos dizer assim, reduzidos, de mordomias, etc., agora está preocupado em aumentar a frota de automóveis da Câmara de Vereadores. Um deles, inclusive, pergunta por que o senhor, na renovação da frota, em vez de pegar um Opala, não pegou um Chevette, que é mais barato. E perguntam também a sua opinião a respeito de duas providências tomadas pela prefeita de São Paulo, e que foram criticadas pelo Lula, de aumentar os ônibus, a tarifa de ônibus pouco antes do congelamento e de nomear parentes para a prefeitura. Bom, primeiro, a crítica relativa à compra de automóveis oficiais, eu considero válida exatamente por isso, é que, uma vez tendo primeiro tido a preocupação, vamos por etapas,
preocupação relativa aos carros oficiais. A primeira foi de obrigar os carros oficiais a andarem com a chapa oficial, de maneira que a população pudesse acompanhar tudo o que fizesse, e recomendando aos vereadores que só utilizassem no interesse público. Segundo, que os carros só poderiam circular na região metropolitana de São Paulo, salvo com autorização expressa da mesa, com justificativa prévia à mesa, que seria publicada no Diário Oficial. Terceiro, verificou-se que a mesa diretora anterior havia encomendado 20 automóveis Commodore com diversas opções de luxo. Nós cancelamos esta encomenda e resolvemos verificar da possibilidade de adquirir carros um pouco mais simples. Levou-se em consideração que deveriam ser automóveis de representação, isto é, 4 portas. Verificou-se que no mercado brasileiro havia especialmente 3 desse tipo, o Opala, o Santana e o Del Rey. Verificou-se a forma qual desses seria o mais barato. Consultou-se a Auto Latina e a General Motors. Daí, finalmente havíamos chegado a uma conclusão com o preço oferecido pela General Motors, quando, já tendo sido consultada a Ford e a Volkswagen, tendo sido informado 2 vezes preços, nós achamos que era a última oferta e decidimos por aquilo que achávamos mais adequado, 23 Opalas da GM, o número 23 em função da necessidade de renovação de 23 carros que estavam em estado precário. No dia que foi anunciado isso, ocorreram 2 situações. Primeiro, a Auto Latina disse que poderia oferecer os seus carros a um preço ainda mais baixo. Segundo, a imprensa formulou a pergunta se eu achava que realmente era o mais prioritário adquirir aqueles carros diante da situação de tal precariedade demonstrada pela Prefeitura. Primeiro, eu, em vista da declaração da Auto Latina, disse que até a reunião da mesa diretora ficaria suspensa aquela decisão. Segundo, coloquei para a imprensa que eu achava justa a questão, que achava que deveria ser discutida o uso do carro oficial, em vista dos diversos comentários realizados, que eu acho que deveria ser discutido ao nível das bancadas, ao nível dos partidos, do meu próprio partido. E isto suscitou um protesto muito grande dos vereadores, inclusive da mesa diretora. Primeiro porque, aí eu até conversei com os membros da mesa diretora, claro, eu deveria reunir antes a mesa diretora para dar aquela declaração. Mas aí foi uma coisa intuitiva, eu falei o que estava sentindo por dentro e especialmente me dei conta e tenho conversado com meus companheiros vereadores, com os membros do PT, que eu realmente não acho prioritário, ainda que haja na Câmara dos Vereadores, dos 71 carros ali existentes, diversos, 81 a 85, em número de 23 que precisam ser trocados, até porque andar com eles muitas vezes pode dar mais despesas do que a compra de um carro novo, mas eu acho que nós deveríamos caminhar na direção ou de ter frotas, ou até alguns vereadores, um vereador já desistiu da utilização do carro oficial, o vereador Walter Feldman entregou à mesa diretora. Eu considero uma atitude adequada. Eu próprio deixei de utilizar o carro oficial. Está ali o carro oficial da presidência para eventual emergência, para uma eventual viagem de representação da Câmara. Estou pensando sobre isso, conversando com meus amigos, com companheiros do partido, do PT, conversando com outros membros da mesa, e nós, a mesa diretora, primeiro decidimos confirmar, e aí por unanimidade, a suspensão da compra dos carros. Portanto, a pergunta que ele faz é justa, mas a mesa diretora resolveu suspender a compra dos automóveis. E os 2 itens quanto à atitude da prefeita? Está em discussão, o partido está refletindo a respeito
E eu acho que, e é por esta razão que eu propus ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores que discuta esta questão dos automóveis, bem como outras questões relativas a funcionários na Câmara na próxima reunião do fim de semana. Relativamente à contratação de parentes. Eu conversei com a Luísa Erundina, com o Jonas Evangelista de Souza, logo após a decisão de contratá-la, expondo a minha opinião. Eu acredito que é inadequado a nomeação de parentes. Quero dizer que não considero que a administração Luísa Erundina tenha feito abusos na direção do nepotismo, como muitas outras administrações o fazem. Mas um pequeno caso acaba repercutindo tão fortemente quanto aconteceu com ela. Então, a minha recomendação é no sentido de não haver isto. Eu falo isso com muita amizade, com muito respeito ao próprio Jonas. Eu acho que é uma atitude que, inclusive, deveria partir dele. Eu acho que é uma coisa que ele deveria pensar, porque verificar o balanço do quanto que ele pode servir como companheiro, que é leal a Luísa Erundina, que foi por tantos anos, é um companheiro do partido, mas quanto que ele iria contribuir caso tomasse uma decisão de trabalhar numa outra área e ainda sendo companheiro do partido. O senhor pediu que ele se demitisse do cargo? Não, eu disse a ele e não escondo esta... Aliás, no dia que eu conversei com ele, eu disse no sentido, olha, eu estou lhe trazendo um testemunho de diversas coisas que ocorreram comigo na minha vida política a respeito desse assunto e eu trago para pensar. Não estou aqui pedindo, reivindicando, mas são coisas que eu digo aqui para pensar, para ele pensar com os companheiros. Posso fazer uma parte? O senhor acha que a prefeita está sendo ingênua? Ela sabia que todas as atenções estariam voltadas para ela. Então, essas atitudes, o senhor acha que existe uma ingenuidade por parte dela? Ah, licença, vereador, ficou faltando a questão dos ônibus, que é importante. Só para complementar a pergunta dela. Pela ordem, tem a questão da Glória. Mas o ônibus, o senhor respondeu, o Tasso tem junto com a sua pergunta. Dos ônibus eu posso responder, mas... Sim, então vamos. Ainda faltaram duas daqui do André, que eu estou lembrando. Responda, por favor, vereador, só um minutinho. Só responda, por favor, a questão dos ônibus. Se o senhor acha que foi correto a administração do PT aumentar os ônibus poucos dias antes do congelamento, quando ele defendia o congelamento. Em seguida, a pergunta da Glória com a complementação do Tasso, por favor. Eu acho difícil, doído, mas compreensível o aumento dos ônibus. Foi explicado à população de uma maneira diferente do que das outras vezes. Nos próprios ônibus, pela primeira vez, se colocou a explicação com a planilha de custos e a CMTC foi encontrada numa situação tal que, neste mês de janeiro e de fevereiro, o volume de despesas em janeiro era da ordem de 20 bilhões para apenas 6 bilhões de cruzados antigos de receita. Mas durante a Isto campanha, significava... a então candidata Luísa Erundina disse que 82 era muito alto 54. para a tarifa de ônibus. E estava em 54. Não, ela passou para 130. Ela dizia que o preço justo era 54 cruzados. E não 82. Isso em novembro. E acabou chegando que feitas as correções não dá 140. Sim, a situação que ela encontrou na prefeitura foi surpreendentemente negativa, particularmente ao nível da CMTC, esse aumento, então, foi para salvar a CMTC da falência? De uma situação de estouro quase que imediato, não que ela esteja consertada, mas de estouro quase de imediato, que iria provocar uma situação gravíssima para as finanças da prefeitura, que foram deixadas pelo prefeito Jânio Quadros em estado muito pior do que aquilo que ele considerou terrível e deixado por Juscelino Kubitschek em 1961. Uma situação de desequilíbrio financeiro incomparavelmente mais terrível do que a que ele criticou em Juscelino Kubitschek. Mas ele estava errado naquela vez. Por favor, o Tasso quer complementar a pergunta da Glória de Moura, por favor, Eduardo. Eduardo, bom, não precisa falar muito do Jânio Quadros, porque todo mundo sabe que ele é corrupto mesmo, né? Quer dizer, isso é bobagem. É um corrupto moralista. O que me impressiona
para complementar a pergunta dela, que fala em ingenuidade da Luiza, é o seguinte, que esta sua posição de não pode contratar parentes é muito ligada à posição da direita. Quer dizer, da direita que... direita não, do dedismo. É melhor o dedismo do que o direito. O direito aqui é incompetente também. E esse negócio de nomear um parente de confiança é muito mais importante do que nomear uma das pessoas que estão aí soltas na prefeitura e que são autores de falcatrua toda hora. Então, essa postura moralista me lembra aquela brincadeira que a gente fazia até, que o PT é um partido de normalistas. Quer dizer, não estaria na hora do PT ser adulto e parar de dar atenção a meia dos 10 mentais que está contra o Jonas? E começar a nomear todos os parentes. É um parente nomeado e um cara competente que trabalha 15 anos com a Erundina? Ou não é verdade? Presidente, Só pedindo verdade, mas há várias interpretações. É que acontece que o problema é o seguinte, Tarso, é que ao lado de pessoas que não são corretas, que são desonestas, que nomeadas por todos esses, inclusive udenistas e todos esses, inclusive dos partidos, os partidos que estão tanto criticando a Luiza Erundina por isso, têm em seus representantes, na Câmara Municipal mesmo, quase todos nomeando parentes para os seus gabinetes. Entende? Então, é uma coisa... Mas uma razão de manter, então, mas é um abuso, é um abuso muito grande. É um abuso muito grande à opinião pública. A população é sensível para este assunto. É extremamente sensível. E eu acredito que, em podendo-se evitar, é melhor. Mas não há dúvida... Ter destaque é uma pessoa que morreu um parente, enquanto... Mas a surpresa é o desequilíbrio também. E também porque é do PT. Por favor. Porque é do PT. Veja já reclamou só. com razão em casa que várias pessoas falam ao mesmo tempo. Não se pode perguntar direito, nem se responder direito. Eu pediria licença, por favor, ao vereador. O André Singer tem uma pergunta a lhe fazer. Nós recolocamos o nosso debate em andamento. Só queria salientar, André, Singer, por favor. É interessante observar as coisas quando são do PT. Quando a Luiza Erundina nomeia um sobrinho, aquilo sai de um tamanho extraordinário. Quando a Câmara Municipal, presidida pelo PT, vai pensar em adquirir automóveis, sai aquilo. A Assembleia Legislativa renova sua frota inteira, nenhum jornal registrou. Renovou esses dias. É interessante observar. Eu queria retomar uma observação do Tarso. PT notícia. Bom, é o seguinte, é uma questão mais de Estamos na Berlinda, então. O senhor estava contando agora que vai levar a questão dos veículos, entre outras, para o Diretório Nacional do PT. Sugeri. O senhor não acha que está se levando essa coisa longe demais? Quer dizer, não seria mais simples o senhor tomar uma decisão como presidente da Câmara? O senhor foi eleito para isso. Eu imagino que o senhor tenha poderes para isso. E resolver essa questão e orientar o trabalho na Câmara para as questões gritantes da cidade. Por exemplo, a questão das invasões, a questão da moradia, questões que são decisivas para a população. Por mais que se chame atenção para a questão dos automóveis, etc., não era possível o senhor tomar uma decisão e resolver isso de uma maneira mais simples, sem precisar levar isso para instâncias tão altas, como, por exemplo, o Diretório Nacional do PT, ou manter a Câmara em suspenso durante tanto tempo ao redor de uma questão que pode ser importante do ponto de vista simbólico, mas certamente há questões para a população muito mais sérias. Não há dúvida de que há outras questões extremamente sérias, em que pese o exemplo daquilo que está nas minhas mãos, seja muito importante. Por que levar ao Diretório Nacional? Porque está havendo divergência, não apenas dentro da Câmara dos Vereadores como um todo, mas no seio da própria bancada do partido. Quais são as divergências dentro do PT sobre esse assunto? A própria bancada, Presidente, que é contrária, parece que é a bancada do PT que mais utiliza os carros. Bom, e com argumentos extremamente fortes. Nós tivemos um diálogo a respeito desse assunto. O Partido dos Trabalhadores sempre utilizou os automóveis no sentido de ajudar o movimento social, o movimento popular. E eu próprio, quando deputado estadual, em 79 ocorreram as greves no ABC, e para ali eu ia com companheiros
com o carro oficial, a pedido dos trabalhadores, porque quando eu ali chegava ao lado das fábricas, junto aos trabalhadores, os policiais paravam de, por exemplo, bater nos trabalhadores pelo fato de estar ali um deputado, e o carro oficial ajudava muito nisso. Presidente, o senhor não considera subjetiva a diferenciação entre o uso do automóvel, digamos, para auxiliar um líder sindical e o uso do automóvel para fins do próprio vereador? Vai ser impossível distinguir objetivamente quando ele deve ser usado? Você acha que dá para controlar o vereador que pode mudar uma placa saindo da Câmara Municipal e continuar rodando com esse carro? Eu estou dando exemplos de como o carro oficial muitas vezes é utilizado, e é muito utilizado pelo PT, pelos vereadores, mas para um trabalho que eu considero relevante. Agora, dada a situação em que encontramos a Prefeitura, dada a situação de precariedade social tão grande, eu acredito que, pelo menos até que corrijamos esta fase, nós poderíamos abrir mão disso. Eu estaria disposto a abrir mão. Então, acho que deve se definir, e está se definindo uma atuação, um procedimento ali no Rio Grande do Sul, com o Olívio Dutra, no Jacob Ittar em Campinas, aqui em São Paulo outro. Então, este assunto acho que deve passar por uma diretriz nacional, sim. Agora, também acho muito importante e acho responsabilidade de todos os vereadores a discussão dos outros problemas que estão afligindo esta cidade. A questão da habitação, a questão da violência policial. Eu, por exemplo, me dirigi sexta-feira ao 42º Distrito Policial para averiguar o que ocorreu ali naquela cela onde 51 detentos foram colocados e 18 foram mortos num crime bárbaro. Eu fui ali com uma comissão de 4 vereadores, convidei todos para ir, porque achava extremamente importante. Amanhã haverá a 4ª sessão legislativa, onde está na pauta a questão da formação das comissões técnicas, que agora deverão ser reduzidas para 5, e eu espero que os líderes das diversas bancadas tenham uma definição amanhã para que possamos começar a trabalhar. As questões relativas ao que está acontecendo na cidade são de responsabilidade de todos os vereadores. Eu espero ver, na sessão de amanhã, na Câmara dos Vereadores, ver cada um expressando, no pequeno expediente, no grande expediente, em seus pronunciamentos, o que estão achando mais importante para a cidade. Deveria haver pronunciamentos múltiplos sobre a questão das ocupações, a questão da violência que ocorre, dos crimes que acontecem, do menino que outro dia foi morto por um guarda, um segurança ali no lugar da CMTC, onde estava vendendo passes. Então, isso é de responsabilidade de todos. Nós estamos... Mas o que a Câmara pode fazer? Porque a Câmara não tem poderes ilimitados. No entanto, ela pode fazer leis sobre o município. A Câmara dos Vereadores tem uma função importantíssima de fiscalizar o Executivo. Hoje, eu próprio convidei o presidente do Tribunal de Contas do município, Paulo Planey Buarque, que fez uma exposição para os vereadores no plenário sobre como é que o Tribunal de Contas pode auxiliar a Câmara dos Vereadores na tarefa de fiscalizar o Executivo. Nós estamos trabalhando em múltiplas áreas. Eu não posso... Os presos que morreram na delegacia é uma questão de âmbito estadual. Mas é uma questão que afeta o que se passa na cidade de maneira fundamental. Mas o senhor não acha que a Câmara devia se concentrar sobre fazer leis que possam auxiliar a resolver os problemas da cidade? Mas no caso, por exemplo, é importante nós exigirmos das autoridades estaduais, eu próprio falei com o secretário da Segurança, a apuração imediata deste problema. Nós também verificamos as condições inadequadas do distrito policial. Telefonei ao juiz corregedor naquele dia para saber da destinação dos 45 detentos, preocupados com que eventualmente não fossem dispersos e com isso se atrapalhasse a apuração do caso. Ele me explicou que exatamente... Mas, presidente, essa sua ação é o que o senhor vem fazendo talvez nos últimos 10 anos. O senhor, toda a sua atividade... continuar fazendo. Foi uma atividade sempre de denúncia, de investigação pessoal, foi
toda a sua carreira foi baseada nisso. Mas agora, na medida que eu agora tenho a responsabilidade administrativa, da Câmara, o senhor não acha que no âmbito... são outras as ações que devem ser tomadas? Porque Não há isso dúvida, é uma mas- ação... Em cima dessa questão, Qual é uma das... em cima dessa questão, qual é objetivamente o papel do vereador? Quer dizer, isso é que falta definir na atual mesa da Câmara, porque até então o vereador era aquele que quebrava o galho do eleitor que estava sem emprego, aquele que precisava de uma cadeira de rodas, um vereador que precisava, tinha uma eleitora que queria Peruíbe, por exemplo, no fim de semana e não tinha como o vereador sair do seu carro, como aconteceu essa semana com o vereador do PT. E agora o presidente da Câmara sugere que o vereador tem que se preocupar com questões que são ligadas à Secretaria de Segurança Pública. Outra vereadora sugere que os vereadores devem se manifestar sobre a permanência ou não de Alfredo Stroessner no Brasil. Quer dizer, o que falta, que na minha opinião parece que falta à atual direção da Câmara, é uma definição. O que é o poder público municipal no âmbito do legislativo? Olha, o vereador é um representante do povo. Essa é uma das funções dele, representar o povo. Significa expressar a opinião dele sobre tudo o que se passa no país, no Estado, no município. Principalmente, ele trata das questões municipais, mas sem limitações. Se o caso Stroessner está preocupando tanto os paulistanos, os brasileiros, é perfeitamente justo que se pronuncie dizendo que Stroessner não deve ser asilado no Brasil, deve ser uma pessoa julgada em seu país pelos crimes que cometeu. Essa é a sua opinião pessoal? É minha opinião pessoal. Acho que Mas o Direito Brasil General... parece que é uma boa instituição, né? Muito boa instituição para aqueles que podem ser conservadores, podem ser reacionários, mas que não tenham cometido crimes, como no caso do general Stroessner. O caso dele é diferente. O senhor acha que isso está Ele não foi julgado ainda. Mas deixa eu responder ainda mais. A função do vereador é também a de legislar, é de fiscalizar o executivo. Legislar, então, os vereadores podem realizar projetos de lei a respeito do plano diretor da cidade. A respeito desta questão, hoje eu conversei com o secretário de Planejamento, professor Paulo Singer, dizendo de quanto estou interessado em que a Câmara dos Vereadores venha participar do processo de elaboração do orçamento. Solicitei a ele providências para que a Câmara Municipal possa participar das iniciativas. Eu quero que cada vereador, ainda mais neste novo ambiente institucional criado pela nova Constituição, tenha meios de influenciar as decisões orçamentárias. A nova Constituição brasileira diz que até meados de março, 15 de março, deve o presidente da República enviar ao Congresso Nacional um plano de diretrizes orçamentárias. Nós precisamos, na Câmara dos Vereadores, definir. Isto já se aplica ao âmbito municipal? Essa é uma das questões principais que hoje mesmo foram discutidas hoje à tarde no plenário da Câmara por mim, quando disse aos vereadores que era preciso se pensar. Hoje mesmo de manhã fiz uma consulta ao jurista Godofredo da Silva Teles a respeito da questão da jurisprudência, se já devemos ou não considerar os princípios colocados na Constituição Federal como imediatamente, automaticamente aplicáveis no âmbito municipal. Porque na semana passada nós tivemos um problema, ou seja, havia um veto do prefeito Jânio Quadros sendo votado. Então, pela lei orgânica do município, seria necessário 2/3 com votação nominal. Pela Constituição Federal, é necessário para derrubar um veto a maioria absoluta com votação secreta. O que se aplica? O que está na Constituição Federal ou na lei orgânica presente? Não há uma jurisprudência. Então, são assuntos que nós precisamos estar atentos, não apenas a questão do automóvel. Agora, muitas vezes, quem escolhe o assunto de maior sensibilidade para a opinião pública, e eu tenho dito isso, quem escolheu de estar tanto nas páginas dos jornais, quem escolheu de fazer perguntas sobre estes assuntos foram jornalistas, não fui eu. Mas, Eduardo, porque você teria o poder, por exemplo, para a gente acabar também com esse assunto,
de acabar com os cargos oficiais. Você poderia como presidente. Por que você não determina isso e acaba, nem o jornalista mais vai perguntar? Porque esta é uma determinação minha de tomar decisões democráticas. É uma decisão minha com a mesa diretora. Toma decisão em coletivo? Porque se eu viesse a decretar o fim do cargo oficial na Câmara, seria uma atitude ditatorial da minha parte. Não, mas você reúne a Câmara. Hoje vamos discutir o fim dos cargos oficiais. Votação. Quem é contra, quem é a favor? Por que não pode fazer isso? Não, se todos forem a favor. O líder da bancada do PT já disse o seguinte: isso é assunto da mesa, eu não vou participar dessa reunião. João Carlos Alves, em plenário, se indispôs, inclusive, com o presidente da mesa. Talvez seja correta a atitude, não mas é um risco muito tão grande, fácil. vereador. É um risco, É um risco muito grande, porque, como você sabe, desde 1985, pelo menos, todas as pesquisas de opinião indicam que há uma expectativa da população em relação à manifestação da autoridade. Por exemplo, a impopularidade dos prefeitos Jânio Quadros foi caindo à medida sempre relacionada às manifestações de autoridade dele. O presidente José Sarney teve algumas melhoras na sua popularidade na medida que ele manifestou autoridade na caça ao boi gordo, etc. O povo quer rei mesmo. Há um traço muito importante, há uma manifestação de uma parcela muito grande da população em relação à definição de questões objetivas, em relação à manifestação da autoridade. Isso não se mistura com o autoritarismo. Isso talvez o risco Eu tenho a convicção, Luciano, que o crescimento do PT se deve ao procedimento democrático. As decisões tomadas depois até de longas discussões. Mas eu não estou dizendo que isso conflita com o procedimento democrático. O meu compromisso, primeiro, com a mesa diretora, por mais que meus companheiros de mesa protestem a respeito disso, talvez estejam... Eu convidei os companheiros da mesa diretora para estarem aqui presentes, preferiram não vir. Então, não sei se é um Por que o senhor acha que eles não vieram, vereador? Eu precisaria perguntar para eles amanhã, não sei. Mas não vieram. Então, mas eles sabem que não tomarei decisões que não sejam em consulta a toda a mesa diretora. Você já pensou, tem uma pergunta a fazer? Pela ordem. Decisões relativas a procedimentos esses comuns. Não poderia eu eliminar os cargos. Você já posso pensou? tomar, Mas você porque tem atribuição, Eduardo. mas se quisesse ser um ditador, você acabaria com o é atribuição do presidente Você já pensou, tem uma pergunta, por tratar favor. das questões legislativas e das questões administrativas. Portanto, quando eu tenho zelo pela questão administrativa da Câmara Municipal, eu estou cumprindo com a função para a qual fui eleito, como presidente da Câmara. Moacir. É que eu queria fazer uma pergunta em atenção aos telespectadores de outros estados, né? Porque nós estamos paulistanizando excessivamente esta conversa. Né? E eu queria perguntar ao presidente da Câmara o seguinte: agora há pouco, numa recente entrevista, a prefeita Luísa Erundina, aliás, essa entrevista eu tive o prazer de dar uma redação final, e ela foi enviada à revista Elle Française. Portanto, até na França se sabe o que disse a dona Erundina, que foi o seguinte: eu administrarei São Paulo de uma forma e isso nada tem a ver com o partido. A administração é uma coisa e o partido é outra. Eu queria saber do senhor se uma atitude como esta, rigorosamente, digamos, separatista, não vai interferir na campanha de Lula à presidência da República, já que essa campanha, já que essa candidatura está intimamente ligada exatamente à administração de dona Luísa Erundina. Eu poderia interpretar isso como já um racha, já de saída, ou não? Não. Eu tenho ouvido muitas vezes a Luísa Erundina falar a respeito da sua relação com o partido. E ela é extremamente cuidadosa em levar em conta aquilo que é definido pelo Partido dos Trabalhadores. Ela se considera, é verdade, uma prefeita de todos os paulistanos. Ela venceu as eleições, embora com aproximadamente 30% dos votos, mas se considera prefeita de 100% dos paulistanos. E então, ela distingue a responsabilidade dela de governar para todos os paulistanos dos compromissos que ela tem
com o Partido dos Trabalhadores, mas desses compromissos, ela não abre mão. Daí porque o cuidado dela em discutir as decisões que por vezes possam parecer mais alongadas, mas ela tem tido cuidado de conversar com as instâncias do partido. Ainda ontem, por exemplo, no balanço da administração do PT, com os secretários, estavam presentes os vereadores, pelo menos os líderes do partido, líder, vice-líderes, o presidente da Câmara Municipal, estavam presentes os membros do diretório regional, municipal e nacional. Então, opinando, interagindo com a administração. Então, ela tem tido muito esta preocupação. Em decisões importantes, e eu fui testemunha por 2 dias, 3 dias, com respeito à questão do aumento das tarifas de táxi, ela teve o cuidado, não apenas de conversar com a direção municipal, a direção regional, mas ainda de compatibilizar a sua decisão com os prefeitos outros de São Bernardo, Diadema, Campinas, Santos, Santo André, onde o partido está tendo que tomar decisão de natureza grave e semelhante. Então, foi por esta razão, por exemplo, que ela resolveu ir a Brasília com os demais prefeitos para uma solução conjunta, envolvendo inclusive a responsabilidade do governo federal, porque na oportunidade isto era necessário. Presidente. A Glória de Mônaco tem uma pergunta, por favor. 2 perguntinhas. O senhor parece uma pessoa que se alimenta muito de política. O que o senhor pensa para o futuro? O senhor sonha em ser governador do estado, presidente da República, ministro do Lula? O que o senhor pensa? Aliás, essa é sempre uma pergunta que se faz aos entrevistados, pelo menos aos políticos do Roda Viva. O senhor pretende ser presidente da República? Eu pretendo... Nunca estive tão animado, tão entusiasmado para o trabalho quanto agora como vereador e presidente da Câmara. Felizmente, depois de ter passado por 2 situações difíceis, candidato a prefeito, a governador, tendo perdido as eleições. O senhor seria novamente candidato a governador? Fiquei muito feliz com a decisão tomada. E eu não tenho essa resposta. Mesmo à custa do Jânio da prefeitura, ficou feliz? Mesmo à custa do Jânio ter ganho? Que isto tenha levado o Jânio à prefeitura, você ficou feliz? Olha, Tércio, eu acho que você sempre se empenhou muito nesta análise ao tempo, em 85, né? Você, o Cláudio Abrão e outros jornalistas me culpando. Mas eu nunca senti remorso com respeito a isso, nunca me senti responsável, porque eu tinha tanta fé na possibilidade de eu vencer as eleições em 85, em 86, quanto agora tive sobre a possibilidade da Luísa Erundina ganhar a eleição. No entanto, naquela época, você chegou a dizer para o Cláudio Abramo e para o Fernando Henrique que eu, pessoalmente, não posso decidir isso. É o partido que diz, eu sou um soldado do partido, eu não posso deixar a disputa. Você não se arrepende? O partido se arrepende? Eu acho que não. De ter deixado o Jânio entrar na prefeitura? E pegar hoje a situação que o Jânio deixou para o PT? Eu acho que E o Jânio candidato. Eu acho que eu acho que o direito de Jânio Quadros se candidatar à época era legítimo, quanto era legítimo o direito do PT ter a sua candidatura. Mesmo eu acho que essa candidatura do PT tenha levado o Jânio a ressuscitar e ser candidato a presidente da República depois de ter feito o que fez nesse país? Mesmo essa coisa. Exatamente. Ele não votou no por favor, a culpa é do próprio Jânio Quadros, é do próprio povo que o escolhe, que se o escolher de novo, se o escolher de novo, vai arcar com a responsabilidade de ter escolhido. Agora, do povo está tudo resolvido. É de todos nós. De todos nós, não é apenas a minha. O que eu tenho a convicção, a certeza de que era legítimo e correto o direito de eu me apresentar e do PT me apresentar candidato. Claro que a decisão não era minha, era principalmente do partido. E isso, mais do que claro, nenhum candidato é candidato de si mesmo, é candidato do partido. Pode ser candidato, sim, ter a convicção de ser candidato, e eu tinha, mas o respaldo que o PT me deu em 1985 foi uma coisa, para mim, extremamente importante. Eu acho que
eu acredito mesmo que o crescimento que o PT veio a ter em 85, 86, 88 e agora em 89 que vai ter, se deve, em parte, a todos aqueles que, em 1985, batalharam e tivemos tivemos os resultados parciais, não vitoriosos, mas que foram importantes para o crescimento do PT. Não há uma crítica. Nós aprendemos. Secretário. Quer dizer, eu estou perguntando outra coisa. Se, quer dizer, é legítimo o seu direito, e acho um bom esforço. Eu pergunto se esse esforço, que acabou por nos conduzir de volta a esse fantasma alegórico doentio de Jânio Quadros, se esse esforço não foi uma coisa inútil para a democracia. Não foi, acho que nós aprendemos muito. Temos aprendido, inclusive, acho legítimo, direito, assim como todos os demais candidatos que estão aí, Ulisses, Mário Covas, Jânio Quadros, Brizola, Lula, todos poderão disputar. O nosso tempo já está esgotando. Quero esclarecer, eu não tenho claro, é uma questão de não responder, eu não tenho claro para mim hoje qual poderá eventualmente ser um próximo passo meu. Eu não tenho, ainda que possam ter falado, eu até ao André Singer, quando no painel da Folha registrou que eu teria dito a um amigo meu que gostaria de ser candidato a governador, eu disse a ele que não é esta a minha intenção explicitada para ninguém hoje, porque eu não tenho claro o que poderia ser um passo adiante. Eu só tenho claro que estou muito contente com o desenvolvimento da vereança, da responsabilidade que eu tenho tido hoje. O senhor aceitaria a hipótese de ser candidato a governador novamente? Olha, agora com as chances que o PT tem de chegar ao governo do Estado? Felizmente, o PT tem hoje um número de candidatos a governador de excelente qualidade. Eu acho que, por exemplo, o deputado Plínio de Arruda Sampaio Eduardo, por favor. É uma pessoa com extraordinário valor para ser candidato. Hélio Bicudo, que foi candidato ao Senado, secretário da Justiça da Luiza Erundina, poderá ser. A Luiza Erundina poderá ser. O próprio Lula, dependendo do resultado da eleição presidencial, poderá ser. Pessoas que na Assembleia Legislativa têm se destacado tanto, como José Dirceu, como a Clara Ante, poderão ser. Jacob Itá, como um prefeito de Campinas, pode eventualmente despontar. Os prefeitos agora de Santo André, Eduardo, por favor, desculpa eu interrompê-lo, mas nosso tempo está realmente esgotando, nós temos um jornal para entrar no ar. Eu queria encerrar a nossa entrevista de hoje, até porque é um fato relevante, que não costuma acontecer muito no Roda Viva, mas 12 telespectadores, você além de ter muitos eleitores em São Paulo, seus eleitores são muito fiéis. 12 telespectadores telefonaram para cá, eu vou ler: Marciana Freitas do Sumaré, Iraniro Albuquerque de Engenheiro Goulart, Ana Maria Pires da Costa da Moca, Lúcia Souza de Pinheiro, Silvia Maia, não diz o bairro, Marisa Sanches do Campo Belo, Francisco Lupianha de Francisco Morato, Rui Fernando do Itaim Bibi, Maria das Graças de Santo Amaro, Suzy Beloto Ferreira da Penha, Luiz Carlos de Assis do Campo Belo e Alice da Cunha Paiva da Vila Mariana. Elas protestam um pouco contra o teor de algumas perguntas que foram feitas por nós na entrevista. Acham que elas, de vez em quando, podem ter sido parciais. Eu, particularmente, acho que uma das conquistas que a gente teve nesse período de abertura política foi o de liberdade de expressão. Mas, enfim, a pergunta seguinte seria da Marciana de Freitas. Como você avalia a atitude dos jornalistas em relação a você? Você acha que, por ser do PT, é menos bem tratado ou mais maltratado do que os outros? Eu gostaria que você fosse breve, que nós temos que encerrar o programa. Olha, eu acho que nós do PT já estamos predispostos a enfrentar esta chuva de perguntas que são normais. Eu considero perfeitamente saudável. Quero cumprimentar mais uma vez o programa Roda Viva. É a segunda vez que eu aqui sou entrevistado. Da outra vez fui como candidato a governador e eu considero este um dos programas mais democráticos da televisão brasileira, do rádio, e gostaria até que tivesse ainda mais força no sentido de ser apresentado ao Brasil inteiro.
queria aproveitar a oportunidade para fazer uma proposta à Rádio e Televisão Cultura, como presidente da Câmara Municipal. Eu acho que seria importante que a RTC transmitisse sessões ou da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal. E, especialmente o pequeno expediente, porque é a oportunidade em que há um rodízio de todos os partidos. Na Câmara Municipal, terça, quarta e quinta, das 3 às 4h15, serão as sessões de 1h15 de pequeno expediente, com um rodízio de pessoas pela ordem alfabética de todos os partidos. Seria a maneira da própria população acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, o que é que eles estão expressando como vontade a cada momento, se estão tratando de assuntos os mais relevantes, se é o assunto administrativo, ou se é o assunto da lei orgânica do município, o que é que o vereador está considerando como mais importante mesmo. E como a RTC é uma coisa estadual, talvez pudesse, quando era deputado estadual, já propunha que fizesse para a Assembleia Legislativa. Mas eu acho que, de vez em quando, poderia fazê-lo da Câmara Municipal e, se não a RTC, então, uma outra fundação, como a Casper Libero, poderia tratar da Câmara, enquanto a RTC da Assembleia Legislativa. Está registrado o apelo, então. Eu agradeço a presença nos nossos estúdios do presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Eduardo Matarazzo Suplicy. Agradeço os nossos convidados e o Roda Viva fica por aqui. Uma boa noite a todos e até a segunda-feira que vem.